Bem-vindo aí, pessoal. Eu sou o Ladob, lado B, às vezes falam uns. E aqui no nosso canal a gente tenta explorar como é que pode tornar esse hobby maravilhoso ainda mais interessante. Na sessão de hoje, a gente vai ver formas alternativas de jogar RPG. Para além de só uma pessoa narrando e 4, 5 jogando, onde você tem alguém que tem o centro ali do poder narrativo, né, controla a coisa, e os jogadores só reagem. Vamos procurar os elementos que a gente pode mexer nessa fórmula narrador ou narradores, jogador, jogadores, para inovar como é que a gente joga o nosso RPG. Bem, uma experiência que eu tive o prazer de finalmente fazer depois de muitos anos de campanha tradicional foi uma coisa que o próprio RPG original já previa, que era a multinarração, a multimestragem. Nas campanhas do Gary Gygax, de Dungeons & Dragons em Greyhawk ainda, e também do Dave Anderson em Blackmoor, as várias regiões do mundo, na verdade, pertenciam a certos jogadores, e tinha jogador que era como se fosse o mestre daquela região. Então, quando os jogadores levavam os personagens deles para aquela região, esse mestre que ia mestrar as aventuras lá. E quando eles estavam numa outra região, era um outro mestre. Isso gerava uma dinâmica diferente. É o tipo de campanha que precisa de alguns detalhes para tornar ela funcional, para dar certo. Até porque tem vários elementos aí, né? O nível de experiência dos diferentes jogadores quando são narradores, o que fazer com os personagens que não estão participando da aventura, como lidar com situações onde você tem que mexer num personagem ou numa região que tem a ver com o outro narrador. Esses são aspectos que vocês, como grupo, vão ter que conversar e negociar como é que vocês querem lidar com isso. Na nossa campanha, uma das primeiras coisas que a gente fez foi definir, até como brincadeira, que a primeira missão de qualquer narrador é descobrir a desculpa por que o seu personagem não está participando do jogo. Isso foi uma coisa muito legal pra gente, porque virou meio que uma piada, né, que toda vez rolava. Sempre tinha algum motivo por que o meu personagem, do nosso estábulo de personagens, não estava no jogo, já que eu sou o narrador, né? A gente fez questão de deixar separado isso. Quando alguém narra, essa pessoa não tem o personagem dela jogando. E muitas vezes alguns dos meus jogadores usaram isso como uma desculpa até para a aventura que ocorreu deles. Então, num caso lá, um dos colegas disse que o personagem dele não pôde vir porque tinha sido sequestrado. E agora a gente teve que descobrir o que aconteceu com ele. E aí fomos descobrir que ele era um halfling, né, hobbit. Aí levaram ele para um casamento forçado, tivemos que salvar ele do casamento. Essa ideia de como narrador você saber o que vai acontecer com o teu personagem que não está jogando é uma coisa que vocês podem fazer. Tem muitos grupos que, se forem sistemas onde tem um peso forte, essa questão de passar de level, de ganhar mais poder, que eles concordam que a experiência que o grupo ganha vale para todos os personagens, sendo que ninguém tá nunca atrás. Todos os personagens meio que ganham level semelhantemente, né? Isso é especialmente importante para Dungeons & Dragons, mas é menos importante para jogos de caráter mais narrativo, como por exemplo Vampiro ou Fate. Coisa que ficou bem bacana nesse modelo de narração, onde cada jogador pegava o papel de mestre para algumas sessões, era que com o tempo certas regiões do mapa se tornaram regiões dessa pessoa. Semelhante à ideia que eu comentei pouco atrás no vídeo do Dave Anderson e do Gary Gygax. E isso foi muito bacana, porque, por um lado, tira o peso, digamos assim, do mestre central, né, daquele que mais mestre, em geral, a pessoa que está acostumada a ser o narrador do grupo, de ficar criando o universo inteiro. Que surpreende essa pessoa, porque aí você, como narrador central, digamos assim, vai ter sempre elementos sendo postos novos no seu mundo ali para você criar. Isso que eu tô falando agora é uma coisa que a gente usou nesse caso dessa campanha. Eu, no caso, como era o narrador principal, eu continuava sendo assim, o cara que era eu narrava algum jogador, aí talvez narrasse outro, aí narrava eu de novo. Então eu ficava sempre eu voltando, e o que eu fazia? Eu criava uma série de eventos que ia acontecer ao longo do período da campanha, que eram como se fosse uma linha vermelha ali, era como se fosse aqueles eventos que iam acontecendo naquele universo. E isso facilitava para os meus outros jogadores que tinham menos experiência como narradores, de não estar totalmente assim no vazio em relação a quais são os conflitos que estavam ocorrendo no universo e como colocar os jogadores para participar deles também, então. E essa foi uma forma muito bacana, facilitar tanto a vida deles como novos narradores e desenvolver as habilidades deles como narradores, e para eu curtir também como jogador e ver quais são os problemas de jogador, porque a gente, quando narra demais, tem uma tendência meio que esquecer o que é que um jogador acha divertido ou não. Porque, querendo ou não, quando você só narra, você fica na tua fantasia ali. E eu me lembro que uma das lições que eu aprendi, assim, que doeu pra mim, foi quando um dos meus jogadores fez uma narração onde eu percebi que a gente não tinha muita opção. A gente tinha que fazer a aventura meio que quase à força. E tudo era muito obrigado por um motivo muito doloroso pros personagens. Pensei pra mim mesmo, nossa, eu tô odiando ter que ir nessa aventura. Se eu fosse um jogador mais filho da mãe, era aquela hora que você tem aquele jogador do contra, que só quer ferrar com a aventura. Foi bem legal não deixar chegar nisso. Uma outra forma mais complexa,
mas que a gente pode ganhar muito com ela, é a multinarração dentro da sessão. É você, como mestre, jogar na mão dos jogadores elementos da narração durante a sua história. Isso é uma coisa que tem um sistema chamado Dungeon World que usa isso bastante. No Dungeon World, você não tem essa coisa binária de que você vai tentar fazer uma ação, ou você falha, ou você consegue. Lá não. Se você, se eu não me engano, dentro de 3 ou 5 pontos, você falha de conseguir uma ação, você, na verdade, pode optar por conseguir, mas o jogador tem que dizer qual é a consequência para o meu personagem de eu conseguir essa ação, mesmo eu tendo falhado. Isso gera um elemento narrativo maravilhoso. O mestre subitamente está jogando parte da criação da história na mão do jogador. Por que é que você está conseguindo isso agora, apesar de que não era para dar? Então vamos dar um exemplo simples. Teu ladrão tenta abrir um baú. O mestre falou, tá um baú com a fechadura, vou tentar abrir. Ah, faliu. Mas falhou por pouco. Ou seja, você tem a opção. Um custo pro seu personagem que você cria, mas vai conseguir abrir. E aí o jogador opta, beleza, eu quero que eu consegui abrir, mas na hora que eu abri, o meu Thieves Pick quebrou e agora eu não tenho mais como utilizar ele pro resto dessa aventura. Mas eu quero saber o que tem dentro desse baú. Isso é uma criação pequena, mas já é uma coisa que você joga na mão dos jogadores. Eles têm que desenvolver essa criatividade. Com o tempo, você pode tornar esse tipo de jogar o abacaxi para os jogadores na criação da história ainda mais complexo. Um exemplo é que você pode colocar, vamos dizer que você está jogando um jogo de cyberpunk, onde o pessoal está no moderno, em geral agindo na mesma cidade, tem um bar ou um outro lugar onde eles vão muito. Bota para os jogadores criarem quem são as pessoas que estão sempre naquele bar, que vocês conhecem, talvez amigos de infância ou da rua, e por que eles são especiais? Deixa os jogadores inventarem. Na hora que eles inventam isso, já vão inventando um bando de gancho para a aventura que você, como mestre, não vai precisar nem ter o trabalho de juntar a história de cada personagem, já que os jogadores já vão criar pensando nisso. É uma parada legal. E tem mais. Durante o jogo, se, por exemplo, a Ana foi quem criou uma personagem lá, uma orc, Decker, e ela agora encontra com um personagem, com outro jogador, bota a Ana para interpretar esse personagem que ela criou. Isso vai gerar essa dinâmica de os jogadores desenvolverem a habilidade de narração e enriquecer a tua campanha ainda mais. Ou seja, multinarração durante uma campanha, mesmo tendo um mestre central, é uma ideia bem bacana também. E agora, para fechar, a gente vai para o terceiro modelo de narração, que talvez seja o mais difícil de todos, que não é quando você tira esse elemento do narrador completamente. Se eu não me engano, tem alguns jogos assim de RPG indie por aí que experimentam com isso, né? De que o jogo não tem mestre, de que na verdade os jogadores todos juntos vão tentar eles mesmos ir criando os desafios e tentar vencer juntos esses desafios. E uma versão, um paralelo disso seria jogar completamente solo RPG, né? Aliás, dá para fazer um vídeo só sobre isso, que jogar solo é uma experiência bem interessante. Quando você tá com um grupo criando sem mestre, vem aquela pergunta, tá legal, mas quais são as responsabilidades do mestre, né, que fazem com que o jogo seja divertido? Bem, o mestre, como eu li de um cara do Reddit bem bacana, ele fala que o mestre, a responsabilidade dele é ser o cara que mantém os mistérios, a pessoa que sabe o que é aquilo que eu não sei, nem que seja uma coisa pequenininha como o HP de um orc. Então esse mistério é que gera a minha curiosidade. Você pode substituir isso em jogos como Fate usando os oráculos, né, que são as tabelas onde os jogadores como grupo definem uma pergunta, que seria uma resposta do mestre. Vamos voltar, por exemplo, na nossa Cyberpunk. Ela foi lá pra Decker e quer falar, será que vai ter alguma missão pra gente cumprir? Essa missão vai ser perigosa? Joga no oráculo. E o oráculo vai e diz que sim, porém. E agora o grupo tem que criar. Vamos criar. Por quê? A gente vai ter uma missão, beleza, mas porém tem alguma coisa errada nessa missão. E esse tipo de frase bota a galera pra trabalhar. Acaba virando uma experiência muito maior de criação de narrativa junta, né? E dependendo de como vocês, como grupo, tocarem o jogo, esse elemento de jogo pode desaparecer e aí acaba deixando de ser um RPG. E a gente talvez não queira isso. Então, se vocês não querem isso, também não é complicado. Na hora que tem conflito, situações de combate, por exemplo, isso é uma hora onde todo mundo vai ter que trocar os papéis ali, né? Vai ter que ser jogador e vai ter que ser também a oposição que ataca. Uma coisa que pode facilitar é, de vez em quando, fazer um roteamento de quem é o jogador que vai ser só a oposição, dando realmente o controle de seu personagem, de preferência, o personagem que não está ativo no combate, para um dos outros jogadores. Esse jogador vai ter que jogar, claro, na melhor possível dele. Esse é o tipo de coisa que eu não preciso nem discutir sobre, mas será que eu vou jogar realmente bem? Será que ele não vai roubar para os amigos? Porque não existe roubo em RPG. Vocês roubarem no RPG, como é que você vai roubar num jogo que não tem que ganhar nem perder? Então depende do acordo que vocês fizerem entre vocês como jogadores. Se vocês querem curtir uma história bacana, vocês vão querer batalhas bacanas e difíceis. Então deixa o jogador que está jogando de oposição mandar ver mesmo, e ela vai botar para quebrar e jogar os dados ali para rolar 20 crítico na galera também. O grupo tem que estar afim e aceitar o que vier disso. Porque essa é a graça de pegar essa responsabilidade do mestre e distribuir.